Até que... leilão, porque daí decorrem vícios, né? Vícios que podem ser arguidos naturalmente e reconhecidos em juízo, que vale sempre a pena lembrar que primeiro grau de jurisdição não enxerga muito vício processual, não. Vai tocando o processo porque tem que resolver. Vai meio que na mão grande lá, o negócio vai no fórceps. Por outro lado, o TRT já tem umas turmas mais especializadas, no sentido de ser mais técnicas e não permitir nulidades processuais. Por sua vez, o TST não tem jeito, o TST é severo com esse negócio de nulidade processual por conta de ausência do cumprimento do efetivo devido processo legal. E eu conheço muito bem isso, não é? Inclusive gosto de trazer jurisprudências nesse sentido. Não é? Infelizmente, e é uma crítica construtiva, primeiro e segundo grau de jurisdição trabalhista, no que toca às nulidades, o edital, no sentido de dar transparência, publicidade, não é? E aí vem trazendo as obrigações do leiloeiro, que ele tem que trazer essa informação. Mais para baixo, ali no inciso 5, ó, prestar contas dos 2 dias subsequentes ao depósito, que o depósito tem que ser efetuado imediatamente, não é? Receber o depósito, não é, dentro de um dia, a ordem do juiz, o produto da alienação, outros, expor aos pretendentes dos bens, não é, ou a amostra do que tiver lá para ir a leilão, mercadorias, enfim. Aí, de uma regra geral, vem trazendo o quê? As obrigações do leiloeiro. Muito bem. A primeira delas, que é a que eu mais chamo a atenção nesse momento, é no que toca a publicação do edital, anunciando lá a alienação. Ótimo. Então, o leiloeiro, ele tem que dar esse
confecção de um ter o CPC. O CPC diz lá no 887, já atualizado, 2015, né, o CPC, trazendo uma regulamentação mais própria do processo em si. Eu coloquei lá o 888 da CLT, porque a CLT não é omissa, e assim o colega tem um material bem completinho. Olha só, o leiloeiro público designado adotará providências para ampla divulgação da alienação, que é o leilão, a venda forçada. Tanto que ele, leiloeiro, é o responsável pela publicação do edital, e não a confecção do edital, conforme a gente já comentou. Muito bem. Diz ali o parágrafo 1º, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. E o parágrafo 2º, que o edital será publicado aí na rede mundial. Ele bem.
Então veja, o que eu estou colocando aqui? Então o leiloeiro, ele publicou o edital. O leiloeiro publicou o edital. As partes já estão intimadas também? Ou as partes precisam ser intimadas? Vamos imaginar que a Secretaria da Vara do Trabalho faça a confecção do edital do leilão, de acordo com as informações que o oficial de justiça trouxe, porque o oficial de justiça é avaliador, né? Foi lá, penhorou, tal, não sei o quê, trouxe as informações aqui. Beleza. Secretaria da Vara providencia o edital de leilão, manda para o leiloeiro publica. E a sociedade fica sabendo. Essa publicação do leiloeiro, que pode ser, como nós vimos aí, internet e tudo mais, ela supra a intimação da parte? Olha que coisa interessante. Por que isso é importante? Nulidade, meu amigo. Um advogado que é técnico e conhece o processo, ele caça a nulidade. A hora que ele achar, ele derruba tudo. Inciso 1, o executado, por meio de quem? Do seu advogado. Ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandada, edital ou algum outro meio idôneo de fazer esse executado tem que conferir o edital para ver se o edital ele está trazendo vício ao edital.
não foi intimado. A pior. Por que ele não teve? Porque a citação não chegou nele. A resposta foi mudou-se. Assim, não tendo sido o agravante citado, frise-se por mandado, porque na execução trabalhista a citação é por oficial, e no caso dos autos foi pelo correio, restam violados a regra do devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve o executado ser devidamente citado nos termos aí do 880 da CLT, sob pena de nulidade. Não é? Destarte de se dar provimento ao agravo de petição nesse aspecto, para declarar nulos todos os atos processuais praticados a partir da folha tal, que foi quando foi a citação dele lá, mudou-se pelo correio. E determinar a citação do agravante para execução, observando o endereço correto agora da folha tal. Em consequência, determina-se outro sim, a liberação do gravame que recaiu sobre bens de sua propriedade. Pronto. Levanta e fala, escuta, eu não fui nem citado, o outro sócio foi, mas o outro é o outro, eu estou falando
que chama devido processo legal. Cita agora aquele sócio direitinho lá, para que ele se manifeste, se ele vai pagar, não vai pagar, não sei o que e tal. Eventualmente o colega pode estar imaginando assim, poxa vida, mas que lenga-lenga, isso não vai acabar nunca. Eu comprei, nem financiado foi, eu paguei imóvel, então, só que é o seguinte, tem uma ação, e a ação já cantou, e já foram praticados todos os atos, e aí esse imóvel já foi penhorado, tal, não sei o quê, e é o seguinte, esse cara aqui arrematou. Observou os requisitos do leilão, pronto, já cabe um embargo aí ao leilão, já prejudicando o andamento da execução. Então vamos lá no 886 do CPC. O leilão será precedido de publicação
bem dentro desse móvel, bem móvel, alguma decoração, tem alguma coisa de valor ou sem valor, tem piso, tem pintura, tem porta. Então é isso, tem que descrever. Tem parte elétrica? Está funcionando? Como é que é isso? Né? Para quê? Para que a pessoa que venha arrematar esse bem, ela tenha mais ciência de como está esse bem. Aí você pode falar assim, mas quem quer arrematar que vai lá visitar. Não, mas não é assim que funciona, né, meu querido amigo do Legale? Tem que seguir o rito aqui, ó, do jeito que está colocado na lei. Vamos continuar para ver mais um inciso, para você ver como é sério esse negócio do edital. Como oficial de justiça tem que estar atento no que toca à descrição do bem que ele, oficial de justiça, está avaliando, está penhorando e avaliando. Não é? Olha lá, o inciso 2 agora. O valor, não é, pelo qual o bem foi avaliado. Então, o oficial de justiça tem que colocar esse valor lá. E é o que a quantidade de terra que tem naquela propriedade, multiplicando então pela permitir então ter uma orientação sobre o valor. Pode, sobre não tá, não é só tirar foto. Não é só eventualmente pegar o manual daquela máquina e printar lá a parte da descrição da máquina. Mas está funcionando esse negócio? Não está? Como é que é? Então precisa se saber, não é?
Então pode ser uma coisa que torne-se inviável. Se não tiver essa informação, está prejudicado o edital do leilão, porque não vai alcançar um número de pessoas que ele poderia alcançar. E aí a arrematação foi baixa, porque não tinha gente brigando para aumentar. Vai causar prejuízo para o seu cliente. E o advogado do exequente também acompanha o edital. Pode ter vício ali que vai prejudicar e, de repente, você, advogado do exequente, você não tem um outro bem. Você já está carregando essa execução já faz alguns anos, agora que você achou esse bem. A tua execução, depois de uns anos, olha quantos juros já não tem em cima, e correção monetária. Olha o valor que está isso daí. Que bem que foi penhorado. Está indo para leilão, mas está indo de que jeito? Desse jeito aí não vai pagar metade do que deve aí para o reclamante? E você é advogado exequente, então você tem que impugnar. Fala, para aí, excelência, eu visitei o bem lá, tá faltando um monte de informação nesse edital aí. Requer seja feita nova... O licitante, ele tem acesso ao imóvel, não é? Lá no edital tem toda a informação, se esse imóvel tem a
aqui dos embargos de terceiro, tem o PC de 2015, porque o de Quanto ao processo primeiro, que tramitava lá na 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, os impetrantes apontam a existência de diversas irregularidades no edital do referido leilão eletrônico, notadamente a omissão quanto à existência de registro de penhora e indisponibilidade, decretados respectivamente pelos juízos da 3ª e de 5ª Vara do Trabalho lá da mesma localidade. Então, olha só, vício. Por quê? Porque não trouxe essas informações que já havia penhora em outros juízos. Bem como no que se refere à existência de dívidas de IPTU, que também não trouxe, taxas e multas, que deixaram de constar como deveriam, viciou toda o edital do leilão e, por consequência, o leilão. A prova documental demonstra que o edital de leilão, designado para 2008, divulgado lá na Folha de São Paulo, e também na via internet, nada menciona quanto à existência de penhora do mesmo bem em outro processo, que tramita perante a 3ª Vara lá do Trabalho local. Ou seja, aqui o advogado do executado tinha que ter chego junto aqui, nesse impugnando, que foi o que ele fez. Nem mesmo conseguindo a indisponibilidade pré-notada na matrícula do imóvel, por determinação da 5ª Vara. Ou seja, todo mundo já foi em cima desse imóvel aí. Ou ainda a existência de débitos referente a IPTU e a coisa vai embora. Embora conste aí a informação exarada pelo oficial de justiça no sentido de que há aproximadamente uma década não são pagos impostos de tal. Aproximadamente não existe, nós vimos na lei, tem que ser específico. O que deve onerar de forma significativa o imóvel. Essas circunstâncias por si só indicam que, novamente, quanto às especificações do edital, que a gente chama muita atenção por conta de nulidade,
Se consegue penhorar um bem, mas ele já está penhorado em ir, ok?